Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai finalizar a revisão 1 do livro de exercícios. Eu quero dar boas-vindas também para você que é novo aqui no canal, que está chegando agora. Tem bastante gente se inscrevendo nos últimos dias. Sejam muito bem-vindos. A gente está fazendo os exercícios de um curso em milagres através da jornada do Kenneth Wapnick, tá? Então são ainda as lições comentadas pelo Kenneth. E como ele foi um grande professor de um curso em milagres, ele nos ajuda a clarear ainda mais alguma parte que fica meio obscura ainda pra gente, né? Então ele ajuda a clarear, eu acho que ajuda muito os estudantes. Eu sempre indico que o estudante primeiro faça as lições através de um curso em milagres mesmo, do próprio livro. E depois, numa segunda vez que for fazer os exercícios, então fazer pela jornada, tá? Mas é importante fazer a primeira vez porque um curso em milagres é puro mesmo ali, né? Sem interpretações, tá? É puro. Aí a gente vai tendo um primeiro contato. Aí depois, quando abre um pouco mais a nossa mente, aí é legal aprofundar com Kenneth, tá bom, gente? Mas eu quero desejar boas-vindas, que a nossa jornada juntos aqui seja de muita alegria, de muito aprendizado. Então eu sempre peço para que logo no início vocês parem um pouquinho, respira fundo, se permita baixar a frequência dos pensamentos para eliminar aquela tagarelice, esquecer todos os os tenques que a gente inventa nesse mundo aqui lá fora, tá? Para que a gente possa entregar totalmente a nossa capacidade de aprender com Jesus, entregar para o Espírito Santo a nossa mais pura capacidade, mais ilimitada capacidade de aprender, para que a gente possa aprender esse curso com Jesus, certo? E hoje, como eu já disse, é a última lição da primeira revisão do livro de exercícios. Então, se você está chegando agora, vai lá na lição 1 e começa da lição 1, tá? Mas se você sentiu que essa é a lição que você precisa hoje, que ela pode te dizer algo que você está precisando entrar em contato, tudo bem também. Jesus fala que a gente não tem, ele sempre fala pra gente não levar isso tão a sério, né? Porque em última instância, apesar de só nos trazer ideias verdadeiras, o livro também é uma ilusão, tá aqui dentro do sonho, né? Então, pra gente não levar tanto a sério, não fazer disso um ritual, né? Porque se a gente entrar em ritual, a gente tá entrando na dualidade e aí a gente se perde no caminho. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de um curso em milagres e estou aqui nessa jornada de volta para casa com vocês, para que a gente volte para casa juntos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar nos comentários aqui embaixo no YouTube ou na página despertardoser.u100 no Instagram
Lá também eu tenho link para compra do livro de um curso em milagres, se você ainda não tem. E se você não tem a jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, entre em contato também pelo direct para que eu possa encaminhar para vocês o PDF da jornada, tá? São 7 volumes. Eu acho que eram esses os avisos, esses os recadinhos. E a gente pode começar na lição. Vamos lá? Então, essas são as ideias para a revisão de hoje. Essa lição final volta ao perdão. O tema central da sinfonia de amor e verdade de Jesus. Então, a lição 46 diz: Deus é o amor no qual eu perdoo. E Jesus comenta a própria ideia do dia: Deus não perdoa, porque Ele nunca condenou. Essa ideia é incrível. A primeira vez que eu tive contato com essa ideia, sabe, como fosse tirar um peso das costas, assim. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Que pai condenaria o conteúdo de um sonho que o filho está tendo durante o sono? Essa é uma ideia que é inadmissível para o sistema de pensamento do ego. Como que Deus não perdoa? Lembra que esse sistema de pensamento ele é totalmente negar a culpa, negar a própria culpa e então projetar no mundo e projetar no outro, projetar no irmão. Então a gente condena o tempo inteiro, a gente julga e condena o tempo inteiro. E nesse sistema de pensamento é inadmissível pensar que todas as barbaridades, né, falando bem o gauchês aqui, toda barbaridade que a gente vê no mundo, que Deus não vai castigar. Primeira coisa que a gente pensa, né, que já que não tem justiça no mundo, Deus vai castigar os erros do irmão, né? E isso é um alívio para o ego. É o ego que fica aliviado pensando que Deus vai condenar aquele irmão, que ele vai pagar os pecados dele através das mãos de Deus. Só que está intrínseco, está inconsciente, como a gente já viu, que se a gente perdoa o irmão, mesmo que seja um nível inconsciente, a gente entende que se ele pode ser perdoado, eu também posso. Mas se eu condeno, eu sei que eu também não mereço perdão no nível inconsciente, porque em última instância nós somos o mesmo ser. Então, se o irmão não merece perdão, eu também não mereço. Por isso é tão libertadora essa ideia que Jesus traz pra gente. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Os irrepreensíveis não podem repreender. E aqueles que aceitaram a sua inocência não veem nada para perdoar. Olha que coisa linda. Agora a gente vai ver o comentário do Kenneth. O fato de que Deus não perdoa
se torna a base para nosso perdão no sonho. O perdão é necessário apenas como a correção para a condenação. Quando o julgamento de nós mesmos é retirado, nosso julgamento dos outros é retirado também. A ideia do julgamento nunca pode deixar a sua fonte. Portanto, somos solicitados por Jesus a aceitarmos nossos equívocos passados. Dessa forma, aceitando a inocência repleta de luz que repousa na paz, logo além da escuridão da nossa crença no pecado. Sem a condenação, nada permanece para ser perdoado. Mais uma vez, sem a condenação, nada permanece que precise ser perdoado. Mais uma vez, é só a gente conseguindo, entregando de verdade para o Espírito Santo para que ele corrija todos os equívocos da nossa mente, é que a gente vai experienciar, não entender com o cérebro, cognitivamente, intelectualmente, não. É compreender com a mente certa de que esse mundo é um sonho. É assim que a gente consegue se encontrar com o perdão verdadeiro. Porque aí a gente também consegue perdoar o passado no sentido de que ele vai ficando como se fosse um sonho que a gente teve durante a noite, enquanto dormia, lá no passado. O sonho vai se desvanecendo, né? Quanto mais tempo passa, a gente esquece do que a gente sonhou. Às vezes até no dia seguinte. Não é verdade que a gente esquece do sonho? Esquece mesmo, assim. Não é que a gente esquece, ele desvanece, ele se desfaz. Então, quando a gente perdoa o passado, perdão verdadeiro, quando a gente consegue compreender com a mente que isso é um conteúdo de sonho, um conteúdo ilusório, então, na verdade, ninguém fez nada contra mim e eu não fiz nada contra ninguém. Porque a condenação, a culpa, é um círculo vicioso, ela não termina nunca mais. Então tem que ser insana essa ideia de reencarnações e reencarnações e que a gente volta e se cobra do fulano no passado porque me fez isso e me fez aquilo, daí agora por isso que eu tô fazendo isso e aquilo com ele, ou por isso que agora ele tá fazendo isso e aquilo comigo, porque na encarnação passada eu fiz não sei o que com ele. Gente, é muita insanidade. É um círculo vicioso que não acaba nunca mais. Por isso, o perdão do sonho é o que desfaz o sonho. Por isso, sem a condenação, nada permanece para ser perdoado. Outro parágrafo da lição. No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. Isso que a gente estava falando antes. Se eu perdoo, se eu te reconheço como inocente, eu só posso ser inocente também. Mas se eu te julgo e te condeno, mesmo que em um nível inconsciente, eu vou entender que eu também mereço punição.
Porque lembra, em última instância, ontologicamente, a culpa por tudo o resto que a gente carrega aqui são máscaras e cortinas de fumaça para esconder a nossa verdadeira culpa da traição a Deus. E se a gente continua dando realidade para essa historinha de traição de Deus, a gente vai continuar projetando culpa, quer dizer, vai continuar projetando ideia de pecado, de culpa e de medo no mundo. E é isso que a gente vai acreditar, e é isso que a gente vai enxergar, e é isso que parece que a gente vai experienciar. Então, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. Se eu te reconheço como inocente, eu me reconheço também. Se eu te reconheço como culpado, eu me reconheço como culpado. É o reflexo do amor de Deus na terra, o perdão. O perdão me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até Ele. Acho importante essa passagem aqui, porque ontem eu vi no capítulo 16, se não me engano, que é o fim das ilusões. Eu acho que é, gente, mas não vou afirmar, tá? Dizendo que às vezes a gente acha que a gente precisa percorrer toda a ponte, né? Todo o caminho de volta para casa, e só depois da ponte que Deus vai estar lá nos esperando para dar o último passo para a gente voltar para o céu. Mas não. Assim que a gente reconheça que a gente está errado e Jesus certo, que a gente queira trocar o sistema de pensamento, parar de dar realidade para o sistema de pensamento do ego e se voltar para a mente, a gente estando no percurso dessa ponte, a gente não precisa esperar nada, porque Deus vem no meio da ponte nos encontrar. Ele não está lá pro lado de lá da ponte, esperando que um dia o filho atravesse a ponte inteira, não. Jesus diz nesse capítulo que Deus vai ao nosso encontro no meio da ponte. Isso é maravilhoso, né? Então, Kenneth comenta esse último parágrafo aqui dizendo que esse é o problema. Nós, o ego, né, não queremos ser erguidos até o céu, pois então nossa individualidade desaparecerá. Mais uma vez, o ego não existe, o sistema do ego não existe em última instância, mas a gente precisa reconhecer que a gente ainda quer que ele exista, a gente ainda quer que ele seja real. A gente ainda quer. É só reconhecer isso. Não é que ele seja real, mas a gente quer que ele seja. Reconhecer nossa inocência nos permite perceber o quão pecadores e culpados acreditamos que éramos, porque queríamos estar separados de Deus. O nosso primeiro pensamento equivocado foi um simples será inocente. Será que eu poderia ser separado de Deus? E foi nesse único pensamento inocente, desse será, que surgiu o sistema de pensamento do ego. E ele foi quase como, vocês gostam, sabe que Jesus gosta muito de fazer analogia e a gente vai aprendendo com o professor, né? Que eu faço muitas analogias. E ontem, mais uma vez, lendo o livro do Alexander Marchand,
O Universo é um Sonho, com algumas passagens que ele escreveu ali, me veio uma analogia de pensar que o sistema do ego é como se fosse as eleições, como se fossem as eleições, tá? Os governantes vão lá e convencem a gente de que a gente se deixa convencer. Mais uma, a gente escolhe se deixar convencer pelos governantes nas épocas das eleições, certo? Aí eles dizem pra gente que se a gente der o poder para eles vão nos guiar pelo melhor caminho para nós, vão fazer o melhor por nós, e a gente escolhe acreditar que eles podem fazer isso por nós, podem nos trazer tudo que a gente sente que falta, tudo que a gente acha que pode melhorar, que a gente pode construir um mundo melhor através das mãos dos governantes. Então nós nos deixamos convencer e aí a gente vai lá e dá o poder para eles, dá todo o poder para eles. Nós soltamos a nossa responsabilidade e projetamos a responsabilidade pela nossa felicidade, alegria e abundância, prosperidade e resolver tudo que é problema lá para os governantes. A gente se exime de qualquer responsabilidade para que depois a gente possa projetar neles. Isso a gente fez com o sistema de pensamento do ego. Então, primeiro a gente teve um único pensamento inocente: será que era possível separar de Deus e ter um mundo à parte de Deus? Mas foi inocente, a gente só pensou, será? Mas o poder de criação do Filho de Deus é tão grande que só com esse será inocente surgiu o sistema de pensamento do ego. E a gente deu o poder para o ego, entregamos, fizemos as eleições e demos todo o poder para o ego. E a partir de então, ele começou a nos convencer de que éramos culpados porque tínhamos pecado contra Deus pelo simples fato de pensar será. E a gente escolheu acreditar no ego que nos disse que éramos culpados. Então acreditamos na ideia do pecado, acreditamos na ideia da culpa e então depois ainda acreditamos na ideia do medo. Tudo porque o ego começou a nos contar essa historinha e a gente escolheu acreditar e escolheu dar todo o poder para ele. Então a gente se eximiu de qualquer responsabilidade. Porque agora é o ego que está dizendo e fazendo isso tudo que está no mundo, então a responsabilidade não é minha. É desse governante agora aí, chamado ego. Mas é uma analogia bem interessante de se fazer. Se eu não tivesse dado poder para o governante tal, ou se eu retiro o poder do governante tal, é tudo uma escolha minha, é o tomador de decisões. Com o ego é a mesma coisa. Um dia a gente deu o poder a ele. Mas nós, como tomadores de decisões, podemos escolher a qualquer momento retirar esse poder. E isso que um curso em milagres ensina a gente a fazer. Então, repetindo aqui que o Kenneth estava falando, que reconhecer a nossa inocência nos permite perceber o quão pecadores e culpados acreditamos que éramos, porque queríamos estar separados de Deus. Vendo a dor que resultou de tal crença,
Na verdade, assim, não era que queríamos estar separados de Deus de verdade. Foi só aquele primeiro pensamento inocente, será que poderia ser separado de Deus e fazer mais, fazer algo mais? E nisso foi criado, com esse único pensamento do será, foi feito o sistema de pensamento do ego, que é um sistema de pensamento de separação, que veio daquele único pensamento do será que eu podia. Mas lembrem que no mesmo instante Deus já respondeu essa pergunta do será que pode. Mas nós continuamos escolhendo acreditar que poderia ser separada. Vendo a dor que resultou de tal crença, podemos fazer a escolha pela sanidade. Aqui no tempo, percebam que cada vez o ego foi conquistando mais poder, porque a gente deixou. Então, cada vez ele aumentava essa história, aumentava cada vez mais, até o ponto que ele disse que a gente poderia se esconder da ira de Deus, que ele demos poder para ele, então ele nos fez acreditar que existia um Deus irado, que o Deus poderia estar irado com nós, e a única maneira de nos escondermos da ira de Deus seria criando corpos, porque então não seríamos mais mente. E Deus não poderia mais nos encontrar se nós deixássemos de ser mente e nos tornássemos corpos. Mas agora, vendo a dor que resultou dessa crença, nessa historinha toda, nós podemos fazer a escolha pela sanidade. Não mais temendo o último passo de Deus. Porque como a gente continua escolhendo dar poder para o ego, ele continua contando a historinha do Deus vingativo. Então a gente não tem medo do último passo de Deus, que ele nos encontre. Então, não mais temendo o último passo de Deus, concluímos o processo que nossa decisão de perdoar nosso irmão iniciou. Permitimos que o amor de Deus nos eleve de volta da terra ao céu, uma jornada de volta para casa. Outro tema importante nessas 5 lições, para não mencionar um curso em milagres todo, é que não perdoamos por conta própria, como vemos agora. Porque a gente pensa que é muito difícil perdoar. Se a gente entrar totalmente, se identificar totalmente com o sistema de pensamento do ego, se identificar com esse eu, com esse corpo, com essa personalidade, com esse ser psicológico, que eu acho que sou, que é do jeito que a gente vive aqui, como que eu vou perdoar alguém que me faça muito mal? Um assassino, enfim, alguém que me faça muito mal, ou alguém que simplesmente me magoou porque me disse algo que eu não gostei. Então a gente vai ver que não é no sistema de pensamento do ego, não é o eu, Ana, que vou perdoar. Tudo é na mente certa do Filho de Deus. Então, não é esse ser psicológico que vai perdoar verdadeiramente, porque esse ser psicológico é o ego, e o ego não perdoa, o ego só condena. Então vamos ver o que Jesus diz pra gente aqui na lição 47 sobre isso. Ele diz que Deus é a força na qual eu confio. Na 46 ele diz que Deus era a força, Deus é o amor, né? No qual eu perdoo. O amor só perdoa. O amor não condena.
verdadeiro, né? O amor com A maiúsculo. E agora na 47 ele diz que Deus é a força na qual eu confio. E não é através da minha própria força que eu perdoo. Não é o meu ser psicológico, a Ana, que perdoa. É através da força de Deus em mim. É a força de Deus em mim que perdoa. É a mente do Filho de Deus que perdoa. Então é através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. Cada vez que eu perdoo, eu lembro da força de Deus em mim. Cada vez que eu perdoo, eu lembro um pouco mais quem eu sou, o que sou e a minha fonte. Cada vez que eu perdoo, é mais um passo na jornada de volta para casa, mais um passo para despontar minha memória novamente, aquela memória que eu perdi, desfazendo aquela amnésia que eu tive. E o Kenneth comenta aqui: não sou eu que perdoo você, não é você, Carlos, Roberto, Maria, João, que está aí do outro lado da tela me vendo, que me perdoa. Só posso pedir ao Espírito Santo para me ajudar a olhar para você de forma diferente, porque a maneira de eu olhar para você agora não está me tornando feliz. O ponto de partida é reconhecer que existem efeitos dolorosos na minha escolha em estar certo, egoísta e especial. Eu, portanto, deixo de lado a fraqueza da minha força insignificante, escolhendo, ao invés disso, a força de Cristo, que é restaurada a minha consciência através do perdão. O perdão verdadeiro é força. Ele acaba com a minha escolha de me sentir especial, de me sentir magoado, de me sentir certo. E isso nos liberta e nos permite ser felizes. Uma outra passagem da lição 47. À medida que começo a ver, reconheço o reflexo de Deus na terra. Perdoo todas as coisas porque sinto a força de Deus dentro de mim. E começo a lembrar-me do amor, com A maiúsculo, que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. Quando a gente deu todo o poder para o ego, estava intrínseco nessa escolha eu esquecer o amor. Então a gente não conhece Deus, a gente não lembra dele e, portanto, se a gente não lembra da nossa fonte, não conhece a nossa fonte, como que a gente poderia saber quem a gente é? Mais um comentário do Kenneth aqui, desse parágrafo. O problema, mais uma vez, é simplesmente que nós nos esquecemos. No entanto, esquecer é algo ativo. Entende? Esquecer, a gente esquece porque escolheu esquecer. Não tem ninguém culpado lá fora por eu ter esquecido. Nós escolhemos esquecer o amor. Então, esquecer é algo ativo. Nós escolhemos esquecer
porque queríamos nos lembrar da fraqueza da nossa individualidade ao invés da força de Cristo. Lembra o que a gente deu? A gente votou no ego, a gente deu o poder para ele fazer o que quisesse. Então, o nosso tomador de decisões escolheu soltar toda e qualquer responsabilidade de qualquer coisa lá fora, no ego, projetando o mundo e projetando a culpa nas pessoas, tornando os nossos irmãos nossos bodes expiatórios, né? Mas esse é assunto para outra lição. No entanto, esquecer nossa identidade não a destrói. Mais uma vez, vamos usar uma analogia. É como se eu tivesse tido uma amnésia. Virei morador de rua, virei um mendigo, porque tive amnésia, tive um problema mental lá e esqueci quem eu sou. Tô morando na rua. Eu ter esquecido meu nome, meu sobrenome, quem é meu pai, quem é minha mãe, simplesmente destrói tudo isso? Meu pai não é mais meu pai, minha mãe não é mais minha mãe, minha família não é mais minha família, meu nome não é mais meu nome porque eu tive uma amnésia temporária? Não, né, gente? Esquecer nossa identidade não a destrói, graças a Deus. Não é porque esquecemos quem somos que a nossa verdade, que a verdade sobre nós tenha sido destruída. Ela continua intacta. Nosso ser com S maiúsculo meramente esperou que nós mudássemos nossas mentes. Nosso ser continua no céu, que é a nossa mente certa, a nossa mente que é unida com a de Deus, que é a extensão da mente de Deus, esse é o nosso ser. Ele está nos esperando acordar do sonho, esperando que a gente mude de ideia, que a gente mude, tire a nossa ciência do sistema de pensamento do ego, que é tudo que envolve esse mundo aqui. Então, que a gente tire nossa ciência de que sou um corpo, de que sou uma individualidade, um ser especial, com nome, endereço e função aqui no mundo. Que eu tire a minha ciência daqui, o meu foco daqui e me volte a minha ciência para o meu ser real, para o meu ser verdadeiro. Então, nosso ser meramente esperou que nós mudássemos nossas mentes, efetivamente através da nossa mudança de percepção, do julgamento para a visão, da fraqueza para a força. E o parágrafo 3 nos devolve ao mundo real, que é a lição 48, que diz: não há nada a temer. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo. Não se parecerá com nada do que imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim, para abençoar-me. E o Kenneth comenta: uma vez que escolhemos o lugar da perfeita segurança em nossas mentes, representado por Jesus, o mundo que experienciamos do lado de fora será o seu espelho. Preciso comentar aqui com vocês mais uma passagem do livro texto que diz que no início a gente, como estudante de um curso em milagres, a gente teme que a gente faça essa passagem
muito rápido no momento em que a gente lembrar quem a gente é, que a gente lembre de Deus, que a gente lembre de casa, que a gente se ilumine, enfim, e abruptamente a gente deixa esse mundo e deixa as pessoas que a gente ama e deixa nossos papéis, e a gente tem medo, mesmo que seja inconsciente, que essa mudança abrupta aconteça. E Jesus nos garante que isso não acontece assim. A gente desperta aqui, a gente experimenta um mundo feliz, a gente experimenta o reflexo do céu aqui. E só quando a gente estiver realmente pronto, então, e que não houver mais propósito para o nosso corpo aqui, então aí sim a gente volta para casa. Não é nada abrupto, a gente não precisa ter medo disso, certo? Isso é um medo muito comum na gente. Eu passei por isso também, de ter esse medo. Ai meu Deus, eu tenho uma filha pequena, apesar de eu não querer mais esse sistema de pensamento, de eu não querer mais me identificar com esse ego, de eu querer voltar para casa, ainda não é hora, meu Deus, e agora o que eu faço? Então Jesus garante pra gente, não é assim, não é abrupto assim desse jeito, não se preocupe. Então, uma vez que escolhemos o lugar da perfeita segurança em nossas mentes, representado por Jesus, o mundo que experienciamos do lado de fora será o seu espelho. Ele não pode não ser dessa forma, uma vez que ideias não deixam sua fonte. A beleza desse mundo perdoado é refletida nessa adorável passagem do texto. Adoro quando tem essas passagens, que é do capítulo 17. Isso sim é estudar, né? A gente vai costurando as ideias. Tu és capaz de imaginar quão belos parecerão para ti aqueles a quem tiveres perdoado? Não fiquem ansiosos e com medo de que não são capazes de ver Cristo no irmão, porque não é o nosso ser psicológico que vai ver Cristo no irmão. Não é. A gente entrega para o Espírito Santo, não sou capaz de ver Cristo nesse meu irmão, mas eu quero ver. Corrige a minha mente e me permita vê-lo como você vê. Não é o meu ser psicológico, a Ana, o ser egóico aqui que vai ver a luz de Cristo no meu irmão, ou os grandes raios no meu irmão, que também é uma passagem do livro texto, mas também é assunto para outro dia. Então, tu és capaz de imaginar quão belos parecerão para ti aqueles a quem que tiveres perdoado? Não, a gente não tem, o nosso ser psicológico não consegue imaginar isso. Mas quando a gente está na nossa mente certa, a gente tem um vislumbre de quanto é maravilhoso o perdão. E, mais uma vez, se perdoo você, eu perdoo a mim mesma. Em nenhuma fantasia jamais viste nada tão belo. Nada do que vês aqui, dormindo ou acordado, chega perto de tamanha beleza. E coisa alguma valorizarás como essa, nem nada será tão precioso. Nada do que lembras que tenha feito o teu coração cantar com alegria jamais te trouxe sequer uma pequena parte da felicidade que ver isso vai te trazer. Pois verás o Filho de Deus.
Contemplarás a beleza que o Espírito Santo ama contemplar e pela qual ele agradece ao Pai. Ele foi criado para ver isso para ti. O Espírito Santo foi criado para ver o perdão no irmão, para ver Cristo no irmão. É Ele que vai perdoar, é Ele que vai ver Cristo no irmão. Porque, em última instância, o Espírito Santo é a nossa mente certa, é o nosso ser verdadeiro. Então, não é o nosso ser psicológico, egóico, que vai ver Cristo no irmão, que vai ver luz no irmão, que vai perdoar o irmão. O Espírito Santo foi feito por Deus para fazer isso para nós. Ele foi criado para ver isso para ti, até que aprendesses a vê-lo por ti mesmo. E todo o seu ensinamento, o ensinamento do Espírito Santo, leva a ver isso e a dar graças com ele. Essa beleza não é uma fantasia, é o mundo real. É o mundo real, brilhante e limpo e novo, com tudo cintilando debaixo do sol aberto. Nada está oculto aqui, pois todas as coisas foram perdoadas e não existem fantasias para esconder a verdade. Que passagem linda, gente. É do capítulo 17, seção 2. Para quem quiser recordar dessa beleza, vai nos ajudar a escolher outra vez quando formos tentados a tornar real o feio mundo de especialismo do ego. Note o uso de todos e tudo para descrever nossa visão. Se qualquer um ou qualquer coisa for excluída da luz da segurança, o mundo todo é mergulhado na escuridão. Porque o todo é tudo, não tem como excluir nenhuma parte. A sombra dos pensamentos escuros de culpa da nossa mente. Então, o mundo todo é mergulhado na escuridão, a sombra dos pensamentos escuros de culpa da nossa mente. Mais um parágrafo da lição. Reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. Amigo esse com A maiúsculo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? Então, reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo, reconhecerei em cada um Cristo. Mas o Espírito Santo faz isso por nós até que a gente possa fazer por conta própria, lembra? Essa é a visão de Cristo, na qual toda a filiação é percebida através dos olhos da santidade. Nenhum aspecto do Filho é excluído. E uma vez que a separação se foi, assim também se foi o medo, que era o resultado inevitável da nossa crença no pecado e na culpa. Essa visão é lindamente capturada nas linhas iniciais do primeiro poema de Ellen, As Dádivas do Natal. Vamos ver. Cristo não deixa ninguém de lado. Por isso você sabe que Ele é o Filho de Deus. Você reconhece seu toque em gentileza universal. Seu amor se estende a todos.
Seus olhos contemplam o amor de Deus em tudo que ele vê. Isso é as Dádivas de Deus, na página 95. Com tal amor ao nosso lado e dentro de nós, o medo é impossível. Seu lugar é tomado pelo amor que o perdão traz. E a gente vai para lição 49, que diz: a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. E Jesus comenta: não há nenhum momento em que a voz de Deus deixe de invocar o meu perdão para salvar-me. Não há nenhum momento em que a sua voz, a voz por Deus, que é do Espírito Santo, deixe de dirigir os meus pensamentos, guiar as minhas ações e conduzir os meus pés. Porque lembre, em última instância, não existe sistema de pensamento do ego. Em última instância, não existe ego. Na verdade, a gente só tem uma escolha. Porque a nossa verdade não deixou de ser porque esquecemos dela. Então, não há nenhum momento em que a sua voz deixe de dirigir os nossos pensamentos. Então, o Kenneth fala aqui que, como ele já mencionou quando a gente fez a lição 49, isso não significa que nós ouvimos a voz de Deus o dia todo. Simplesmente significa que Ele está nos chamando durante o dia todo. Deus está nos chamando o dia todo. Esse é o chamado que nós, fervorosa e ferozmente, tentamos ocultar. Lembra que em qualquer brechinha, qualquer silêncio, Jesus entra, o Espírito Santo entra. O propósito do mundo que fizemos, o propósito dos nossos pensamentos de ataque, o julgamento e desejo do especialismo, é que abafa essa voz que nos chama durante todo o dia. Eles são facilmente deixados de lado quando decidimos não querer mais ouvir os gritos estridentes do ego. Vamos fazer o impeachment do ego, gente. Ai, ai. O silêncio assombroso, embora gentil, da voz de Deus retorna no instante em que desejamos ouvir seu som, e apenas o seu som. Portanto, a doce canção de amor de Deus se estende através de todo o sonho, guiando nossos pensamentos, palavras e atos. Mais uma passagem da lição: estou caminhando firmemente em direção à verdade. Não há nenhum outro lugar para onde eu possa ir, porque a voz de Deus é a única voz e o único guia que foram dados ao seu Filho. Não há nada a mais. Qualquer outro caminho que escolhermos não é nada e leva a lugar algum, porque vem de uma voz que não existe. É isso que eu estava falando, gente. Em última instância, de verdade, o sistema de pensamento do ego nem existe. Não é real. É uma novela. O encanto desse reconhecimento é descrito nesses lindos parágrafos finais em A Alternativa Real, que nos lembra de que, como um pensamento de Deus,
nunca deixamos nossa fonte. Nós somos um pensamento de Deus e ideias não deixam sua fonte. A estrada de volta a Deus desfaz a estrada que nunca existiu na realidade. Essa passagem que o Kenneth cita aqui é uma passagem do capítulo 31, bem finalzinho do livro-texto, que diz: Ele não deixou os seus pensamentos. Deus não deixou os seus pensamentos. Mas tu esqueceste a presença de Deus e não recordaste o seu amor. Nenhum atalho no mundo pode conduzir a Ele e nenhuma meta mundana pode ser uma com a sua. Que estrada em todo o mundo conduzirá para o que está dentro, quando todas as estradas foram feitas para separar a jornada do propósito que ela não pode deixar de ter, a não ser que não passe de um fútil vagar? É uma pergunta bem longa, né? Todas as estradas que o conduzem para longe do que realmente és, te conduzirão à confusão e ao desespero. Entretanto, ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem. Seus pensamentos somos nós. Ele jamais deixou os seus pensamentos para que morressem, sem que a sua fonte estivesse para sempre neles mesmos. A memória da sua fonte é o Espírito Santo. Então Deus não deixou os seus pensamentos, ele não poderia separar-se deles, assim como eles não poderiam mantê-lo de fora. Mesmo quando a gente pensou, será que poderíamos deixar Deus de fora e fazer um outro mundo? Porque ideias não deixam sua fonte. Nós somos a ideia e Deus é a fonte. Uma jornada para fora de ti não existe. Para fora da mente não existe. Uma jornada fora da mente não existe. Como é tolo e insano pensar que poderia existir uma estrada com tal objetivo. Aonde poderia ela ir? Aonde poderia ela ir? E como seria possível fazer com que tu viajasses por ela, andando por lá, sem a tua própria realidade em unidade contigo? Perdoa a ti mesmo a tua loucura e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os objetivos sem meta. Eles não têm nenhum significado. Não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu filho o abandonasse. Sê grato pelo que ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum, a não ser com Deus, a não ser onde Deus está, podes tu ser encontrado. Então a gente não está em lugar nenhum fora do céu. Em lugar nenhum, a não ser aonde Deus está, podes tu ser encontrado. Não existe nenhum atalho que não conduza a Deus. Agora o Kenneth conclui aqui, né? E diz que finalmente o movimento sinfônico, que é essa revisão, termina em um retorno ao seu tema central. O círculo do amor, concluindo com o amor e a sabedoria com a qual começou, que é a lição 50 e última da nossa revisão. Da revisão 1, né? Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao escutar a voz de Deus, sou sustentado pelo seu amor.
Ao abrir os meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu o veja. Ao perdoar, o amor de Deus me lembra que o seu Filho é sem pecado. E quem é o seu Filho? Sou eu. Uma vez que somos todos um, quando percebo minha impecabilidade, percebo que todos são impecáveis também. Não pode deixar de ser, se o amor de Deus é o seu amor. O amor de Deus. Mais uma parte da lição. E ao olhar para o mundo com a visão que Ele me deu, lembro-me que sou seu filho. Jesus termina esse movimento da sua sinfonia com a aquisição da nossa meta final. A forma de atingirmos a visão do mundo real é prestando atenção cuidadosa ao mundo externo, para que ele possa nos ensinar que o externo espelha o interno. A dor das nossas experiências como corpos, interagindo com outros corpos, se torna motivação para implorarmos pelo outro caminho, o outro professor. Portanto, mudamos nossas mentes, escolhemos o pensamento do Espírito Santo como a fonte da nossa visão e olhamos para o mundo através da visão de Cristo. O mundo real saúda a nossa visão e nós finalmente nos lembramos de quem somos, como Filho único de Deus, alegremente exclamando essas palavras da parte 2 do livro de exercícios. Oh, fica contente hoje, fica contente. Hoje não há espaço para mais nada além da alegria e da gratidão. O nosso Pai redimiu o seu Filho no dia de hoje. Ninguém deixará de ser salvo hoje. Nenhum de nós permanecerá no medo e o Pai não deixará de reunir nenhum de nós a Ele, despertos no céu, no coração do amor. E o Kenneth conclui aqui: portanto, encerramos esse movimento celestial com um pensamento feliz de unicidade. O pensamento que acaba com o pesadelo da ilusão e alegremente nos desperta para a lembrança do amor do nosso Pai. Que lição maravilhosa! Um espetáculo! Ai, gratidão por estarem comigo aqui. Mais esse passo grandioso em direção à nossa identidade, à nossa casa, à nossa fonte. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã na lição 61. Beijo. Boa terça-feira para vocês. Tchau.